Agora vamos falar dos aspectos econômicos da época. Vejam, a grande política econômica da época, nós atribuímos o nome de mercantilismo. É interessante a gente lembrar que esse nome é póstumo, ou seja, vem depois da época. Ele é designado pelos liberais que vêm no capitalismo industrial, o modelo a seguir. Para alguns estudiosos, nós podemos chamar esse período de capitalismo comercial ou capitalismo primitivo. No entanto, para, por exemplo, autores marxistas, esse nome seria equivocado, pois o capitalismo industrial, o capitalismo nos seus moldes mais bem estabelecidos, da mais-valia, da distinção entre burguesia e proletariado, se estabelece apenas com a Revolução Industrial. Então, nesse momento, não poderíamos chamar de capitalismo primitivo para um marxista, por exemplo. No entanto, no sentido de acúmulo de capital, sim, isso se parece com o capitalismo. Mercantilismo. Por que esse nome? Mercan vem de mercado, ou seja, venda. Então a grande ideia do momento é vender, é comercializar. Nós estamos vendo um momento, por exemplo, de grandes navegações, já comentei com vocês. É nesse momento que as nações europeias centralizadas financiarão expedições ultramarinas em busca de moeda, matéria-prima, mercado consumidor, enfim, uma série de coisas. Mas vejam, nesse primeiro momento, qual que é o grande interesse da Europa no além-terra? Metais preciosos. A Europa, desde o século XIV, é verdade, vivia uma grande crise de metais preciosos. Ou seja, a Europa vinha numa crescente valorização da moeda e do capital. A Idade Média tem pouca circulação de moeda, a gente até atribui o nome de desmonetizada. Aqui, com a sociedade capitalista primitiva, nós vamos ter uma crescente do uso da moeda para estabelecimento das trocas comerciais. A moeda de ouro, a moeda de prata. E vejam, quanto mais a Europa está valorizando a moeda, menos metais preciosos eles têm. De tal forma que, onde eles vão encontrar esses metais preciosos? Em outras terras. A Espanha, por exemplo, em 1492, encontra o que ela achava ser a Índia, né? Cristóvão Colombo, para ser mais específico. Mas, na verdade, ele chegava à América. Esse novo lote de terra, que hoje sabemos que foi dividido entre Portugal e Espanha, será uma fonte riquíssima de metais preciosos. Num primeiro momento para a Espanha e, mais tardiamente, lá por volta do século XVIII apenas, para Portugal, aqui no Brasil, nas regiões das Minas Gerais, certo? Então vamos entender o seguinte, ó. O mercantilismo é a valorização da moeda. Esse traço aqui grifado que você está vendo, metalismo, é justamente isso, valorização do metal precioso. Então a moeda, a valorização do metal é o mais importante para o modelo econômico europeu da época. Onde vamos encontrar esses metais preciosos, aí já é outra coisa. Mais algumas características desse mercantilismo, vejam. Intervencionismo. O que é isso? Um governo interventor é um governo, por exemplo, que define preços. É um governo que define impostos. É um governo que intervém fazendo a manutenção desse mercado importador e exportador. Os liberais, como eu comentei para vocês, farão uma crítica ferrenha a esse tipo de governo. O que os liberais dirão? A vida em sociedade se desenvolverá a partir da livre concorrência. É a partir do momento que os preços competem entre si, que os produtos vendidos competem entre si, que haverá uma melhor oferta de produto para o consumidor. Então, por exemplo, um governo intervencionista que estipula preços, que estipula impostos, que na visão do burguês, por exemplo, do liberal da época, dificulta suas trocas comerciais e dificultava de fato, vai ser o grande problema. Mas nesse momento, a intervenção é fundamental. Vamos lembrar que esses liberais vão aparecer no século final do 17 e o 18 principalmente. O 18 é o século dos liberais, dos iluministas, que, lembrando, vão priorizar a liberdade individual. Liberdade individual significa menor intervenção, menor poder do governo. Protecionismo alfandegário. É fato que o protecionismo alfandegário seria basicamente uma medida intervencionista, porque veja, estou te falando que nós estamos em uma época de centralização do poder e unificação das nações. As nações
estão com um sentimento muito nacionalista ou fanista nesse momento com relação à sua pátria. Então, por exemplo, a França está com a sua pequena produção ali inicial. A Inglaterra está produzindo alguns produtos ali logo no começo. Portugal, ali, alguns produtos logo no começo, por exemplo, o vinho português. A França, mais alguns anos adiante, ela vai se preocupar, por exemplo, com produtos de luxo, né? A gente sabe a perfumaria francesa, os pâtés, né, os cremes. Então a França até hoje é um grande mercado nisso. A Inglaterra, por exemplo, vai se dedicar a um outro tipo de indústria. Então cada nação vai se dedicar a uma atividade comercial específica. E o protecionismo alfandegário seria o seguinte, olha, eu, português, produzo um vinho bom. Ok. O vinho francês, por exemplo, é uma qualidade inferior à do meu vinho. Sendo assim, o vinho português, por exemplo, quando chegasse para ser vendido no território francês, o que aconteceria? O rei francês taxaria esse vinho português, né? De tal forma que ele ficasse bem mais caro que o vinho francês. Por que isso? Gente, se o vinho francês é de pior qualidade, quando comparado ao português, ele não pode ter um preço semelhante. Senão, os franceses consumirão apenas o vinho português e a indústria francesa entrará em declínio. Então, para o seu produto, que é de pior qualidade em relação ao outro, competir, o que você tem que fazer? Você tem que baixar o preço do seu produto, baixar os impostos em cima do seu produto e aumentar os impostos em cima do produto do concorrente. Vamos trazer isso para a nossa atualidade, para uma coisa mais palpável para a gente, vejam. Pega o mercado de game nos Estados Unidos, o Xbox One e o PS4, por exemplo. Pega a diferença de preço que existe nesses consoles lá. Um Xbox One, por exemplo, você compra pela metade do preço de um PS4. E por que isso acontece? Xbox, de produção, né, de origem americana, tem os subsídios, né, tem as facilitações do governo para sua venda. Ou seja, o governo investe e protege sua indústria nacional. O PlayStation 4, Sony, japonês, é taxado na venda lá no mercado americano. Ou seja, o produto japonês, como é de uma qualidade boa ou até melhor para alguns, né, que o Xbox One, precisa ser taxado, precisa ser vendido a um preço mais elevado para que a população consuma o produto local, o produto nacional, e assim aqueça a indústria nacional. Então, protecionismo alfandegário, alfândega é justamente onde entra o produto, né? Onde entra o produto de fora para dentro do nosso país. Então, protecionismo na alfândega. Chegou na alfândega, você taxou, certo? Proteção da sua indústria nacional. Gente, isso não é uma característica só desse momento, tá? Em vários momentos da história, por exemplo, no século XVIII, XIX, que a gente vai ter o grande crescimento novamente das nações, os modelos imperialistas, a gente vai ver novamente essa proteção das nações, taxando o produto estrangeiro e deixando o seu produto mais barato para as pessoas consumirem o seu produto. Balança comercial favorável, pessoal. Como a ideia da época é enriquecer, então pensem comigo, ó, você está querendo juntar dinheiro. O que você faz? Você ganha 100 reais. Você quer juntar dinheiro, o que você tem que fazer? Você tem que gastar 80, concorda? Você gasta 80 ou menos, você sobra 20. No outro mês você vai lá, acumula mais 20. O que eu estou querendo dizer? Que se você quiser acumular dinheiro, você tem que gastar menos do que você recebe. Ou seja, balança comercial favorável significa que essa balança deveria ser superavitária e não deficitária. Para a saúde de uma nação moderna, é fundamental que ela exporte mais do que importe. Entende? Porque se estiver importando mais, você está gastando e você não está enriquecendo. E principalmente é sinal de que os seus produtos não são suficientes para os seus cidadãos. Então você precisa importar de fora. Uma nação poderosa, na ideia mercantil, seria aquela que, com uma indústria desenvolvida, né, ou pelo menos no início de um desenvolvimento, porque aqui a gente ainda não fala da indústria, né, nos moldes, mas uma indústria ainda incipiente, uma manufatura, uma coisa bem primitiva de indústria, certo? Essa produção nacional, então, deveria ser beneficiada, certo? A balança comercial favorável, portanto, vai priorizar uma maior taxa de exportação e uma menor taxa de importação. Duas nações que tiveram, por exemplo, a balança comercial favorável superavitária, França e Inglaterra.
exportadores, com indústrias incipientes, desde cedo conseguiram acumular bastante riquezas. Em contrapartida, nós temos Portugal e Espanha, por exemplo, que possuem as balanças mais deficitárias da Idade Moderna. Portugal e Espanha, que conseguiu as suas colônias, importava muita coisa dessas colônias. A Espanha, por exemplo, importava prata, para ser mais específico, dos territórios da América pré-colombiana, né? Dos Incas, dos Maias, dos Astecas, esses povos que a gente já ouviu falar. E vejam só, essa grande entrada de moeda no cenário europeu, principalmente na Espanha, causará o que a gente chama de revolução dos preços. Ou seja, uma grande entrada de moeda na Espanha encarecerá e muito os produtos da época. Isso tem uma relação com uma palavrinha que a gente chama de inflação. Eu não quero entrar nesse termo ainda agora, porque ele é um pouco complexo, e até para a época ele é um pouco complexo. Mas vou dar já uma palhinha para vocês do que seria essa inflação. A inflação é basicamente o quê? O produto tem um preço estabelecido. O nosso custo de vida, que era consumido com um valor agora é mais elevado, significa que nossa moeda desvalorizou. O fato de desvalorizar é porque tem uma maior circulação por unidade da nossa moeda. Vejam, uma maior entrada de metais preciosos na Espanha fará com que a população tenha maior poder de consumir. E dessa forma, os vendedores cobrarão mais caro dos produtos. Então, vai gerando um aumento acelerado dos preços. Isso já vou dando um spoiler para vocês, o grande motivo do declínio português e espanhol. A entrada de metais preciosos na Espanha, portanto, gerará um aumento drástico dos preços. A maior dependência de Portugal e Espanha de suas colônias deixará eles mais atrasados em relação à França e Inglaterra, que desde cedo, por não terem colônia, por exemplo, se preocuparam com um aquecimento da indústria nacional. Monopólios, pessoal. Monopólios e sistemas colonial, a gente fala em conjunto. Porque, vejam, o sistema colonial é uma característica do mercantilismo. Mas, eu estou falando para vocês, nem todas as nações tiveram colônias. Vejam, a gente tem, por exemplo, a Holanda. A Holanda era uma colônia da Espanha. Ela se torna independente em 1581. A partir daí, ela sai na grande corrida comercial com as demais nações. Só que a Holanda, ela não se preocupou em ter colônias. Então ela ganhava dinheiro como? Fazendo a transição do comércio. Ela fazia, por exemplo, a mediação. Ela levava os produtos. Foi o jeito que cada nação encontrou de ganhar o seu dinheiro. Só que o sistema colonial seria, então, você dominar uma terra longe do seu reino, numa terra, por exemplo, se compara a Europa com a América, está bem distante. Você, então, tem uma terra além mar. Essa terra tem exclusividade com você, ela só pode comercializar com você. Eu sou uma nação europeia nesse momento, então ela só pode comercializar comigo. E por que essa relação é excelente para o mercantilismo? Porque todo o enriquecimento daquela nação vem para mim. Então Portugal e Espanha, por exemplo, saem como grandes nações ricas, desenvolvidas desse século XVI e até começo do XVII, por causa de suas colônias. Portugal, por exemplo, quando encontra o ouro do Brasil, já está quebrado. Mas se fosse em outros tempos, enriqueceria muito a partir desse ouro. O problema é que, quando Portugal acha o ouro no Brasil, já está muito endividado com a Inglaterra. E a gente diz que o ouro brasileiro vai quase que direto para a Inglaterra como forma de pagar as dívidas portuguesas. Então, monopólios, mono, pólio, poder. Um poder. Monopólio é essa exclusividade. Para o mercantilismo dar certo, ele tem que ter esses monopólios. E a colônia é a maior evidência de um monopólio. Veja, monopólio porque pau-brasil, por exemplo. Todo o pau-brasil ia diretamente para Portugal. Toda a prata encontrada em solo na América Espanhola ia para a Espanha unicamente. E é nesse período que nós vamos ter, por exemplo, as pilhagens, os piratas, por exemplo. Vocês já ouviram falar muitas vezes dos piratas. Os piratas seriam o quê? Ingleses, na maioria das vezes ingleses, que sem possibilidade de explorar colônias, então se ocupariam da pilhagem de navios. Enquanto os navios espanhóis estivessem regressando para a Europa, da América para a Europa, eles pilhavam. Por isso que a gente tem sempre essa associação do pirata com um ladrão, com um bandido, sempre cheio de ouro, porque o pirata se ocupa de roubar ouro. A gente sabe que seria basicamente nesse momento ingleses roubando
espanhóis. O que é interessante a gente falar sobre a pirataria, pessoal, é que ela poderia ser instituída pela coroa, como é o caso dos corsários, ou ela poderia ser uma iniciativa particular, que aí sim a gente chama de pirataria. Então a disputa entre as nações é tão acirrada que até mesmo o roubo entre elas seria permitido, vamos dizer assim, pelas coroas. Tudo bem?